Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal 4 Operações e na aula de hoje a gente vai trabalhar com retângulo, tá certo? Antes de iniciar, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho, assim você será notificado quando a gente postar novos vídeos, tá certo? Então a aula de hoje é com retângulo, tá certo? A gente vamos aprender a achar a área, o perímetro e a diagonal de um retângulo, tá certo? Então aqui a gente temos um retângulo, certo? Aqui a gente temos a largura e o comprimento do retângulo. A largura eu vou chamar de A. Se aqui é A, aqui também vai ser A, porque tem a mesma largura. E aqui o comprimento eu vou chamar de B. E se aqui é B, aqui também vai ser B, porque tem o mesmo comprimento, tá certo? Bom, como eu faço para achar a área de um retângulo, tá certo? A área de um retângulo, a gente tem que multiplicar a largura vezes o comprimento, tá certo? Então, aqui nesse caso, é A vezes B. Então, a área é só multiplicar A vezes B, ou seja, a largura vezes o comprimento, tá certo? Bom, agora a gente vamos achar aqui o perímetro, né? Qual que é o perímetro de um retângulo? O perímetro nada mais é do que a soma de todos os lados, ou seja, a gente vai somar essa largura, esse comprimento, essa largura e esse comprimento. E aí a gente vamos achar o perímetro, certo? Como que eu faço isso matematicamente? Eu tenho duas larguras e tenho dois comprimentos. Então, para me representar isso matematicamente, eu coloco 2 vezes o A mais 2 vezes o B, certo? Ou então, você pode vir aqui e ir somando A mais B, ou seja, a largura mais o comprimento, e novamente a largura, que é o Azinho, mais um comprimento, que é o B, tá certo? Eu prefiro fazer dessa primeira forma aqui. Bom, aqui agora a gente temos a diagonal, certo? Como que eu faço para achar a diagonal de um retângulo? A diagonal a gente vamos ter quando a gente liga esse vértice até esse outro vértice aqui em cima, tá certo? Então aqui a gente encontrou a diagonal de um retângulo que eu vou chamar de Dzinho, tá certo? Bom, se a gente reparar aqui, a gente formamos aqui um triângulo retângulo, tá certo? Então aqui tem um ângulo de 90 graus e aqui a gente temos um triângulo retângulo, tá certo? Essa largura e esse comprimento que encostam no ângulo de 90 graus é chamado de catetos, tá? E essa linha que a gente traçou aqui, que é a diagonal do retângulo, ele é a hipotenusa de um triângulo retângulo. Então, para a gente achar a diagonal de um retângulo, a gente usa o teorema de Pitágoras para a gente achar a hipotenusa de um triângulo retângulo, tá certo? E qual que é a fórmula do teorema de Pitágoras, tá certo? Então a gente temos a hipotenusa, que é essa diagonal, ao quadrado, igual a soma do cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então, como que eu faço isso aqui? Então, para achar a diagonal, a gente vai usar Pitágoras, o teorema de Pitágoras, certo? Então, como é que é a fórmula do teorema de Pitágoras? A gente temos a hipotenusa ao quadrado, que eu chamei de Dzinho ali, então vai ficar Dzinho ao quadrado, que é a nossa hipotenusa, igual o cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, tá certo? Então, para a gente achar a diagonal de um retângulo, a gente vai usar Pitágoras, o teorema de Pitágoras, tá certo? Bom, aqui embaixo aqui, a gente temos outro retângulo, tá certo? Eu vou dar valores para essa largura e para esse comprimento. Então, eu vou chamar a largura de 3 centímetros. Aqui também vai ser 3 centímetros, porque é a mesma largura. E o comprimento eu vou chamar de 4 centímetros. Aqui também vai ser 4 centímetros, tá certo? Bom, agora a gente vamos aplicar aqui na prática aquilo que a gente vimos aqui na teoria, tá certo? Então, como que vai ser? Para a gente achar a área,
Eu disse que a gente tem que multiplicar a largura vezes o comprimento, tá certo? Então, para achar a área aqui, é a largura vezes o comprimento. Então, é 3 vezes 4, tá certo? Então, a área é a largura vezes o comprimento, que vai ser 3 vezes 4, vai ser 12 centímetros quadrados, tá certo? O perímetro. O perímetro a gente viu que é a soma de todos os lados. Então a gente vai somar essa largura, esse comprimento, essa largura e esse comprimento, tá certo? Como que a gente vai fazer isso matematicamente, igual a gente montou aqui? A gente vamos colocar duas vezes o A. O A aqui eu dei valor de 3, então vai ficar duas vezes o 3, mais duas vezes o comprimento, que tem o valor de 4, certo? Então a gente vamos resolver isso aqui. Vamos resolver esses dois carinha. 2 vezes 3 é 6, mais 2 vezes 4 é 8. 8 mais 6 é igual a 14 centímetros, tá certo? Então, o nosso perímetro, ou seja, a soma de todos os lados, é 14 centímetros, tá certo? Bom, a diagonal, a gente vamos usar o teorema de Pitágoras, tá certo? Então, vamos traçar aqui a nossa diagonal do retângulo, certo? Essa aqui vai ser a nossa diagonal, vou chamar de Dzinho. E a gente quer encontrar a nossa diagonal, certo? Então, o Dzinho aqui ao quadrado a gente não tem. O Azinho nosso aqui vale 3, né? Então, 3 ao quadrado, substituindo no teorema de Pitágoras, mais o nosso B vale 4. 4 ao quadrado, certo? Continuando, Dzinho ao quadrado. 3 ao quadrado não é 3 vezes 2, é 3 vezes 3, que vai dar 9. Mais 4 ao quadrado, 4 vezes 4 é 16, certo? Então vai ficar aqui Dzinho ao quadrado igual 16 mais 9, 25, tá certo? Eu vou passar para cá para a gente ter mais espaço. O que acontece aqui? A gente temos aqui uma equação do primeiro grau. Na equação de primeiro grau, a gente tem que isolar letras de um lado do sinal de igual e números do outro. Então vamos fazer isso. Vamos isolar o Dzinho desse lado do sinal de igual, deixar o 25 desse lado. O expoente 2 aqui, quando ele passar para esse lado do sinal de igual, ele passa em forma de raiz. Então vai ficar raiz de 25, tá certo? Então Dzinho é igual, qual que é a raiz de 25? Qual o número que multiplicado ele vezes ele que vai dar 25? É o 5. 5 vezes 5, 25. Então aqui achamos o nosso diagonal 5, 5 que? 5 centímetros, porque eu deixei a medida toda em centímetros, tá certo? Bom, então o que a gente vimos aqui na aula de hoje? A gente aprendemos a calcular a área, né, que é a largura vezes o lado. O perímetro a gente vimos que é a soma de todos os lados, e a gente representou isso matematicamente. A diagonal, a gente viu que a gente encontra a diagonal de um retângulo usando o teorema de Pitágoras, certo? E depois, aqui embaixo, a gente aplicou toda a nossa teoria na prática, tá certo? Pessoal, na aula de hoje é isso. Espero que tenham gostado. Se ainda não for inscrito, se inscreva no canal e até a próxima.